E aí, bora mergulhar de cabeça em uma das figuras mais enigmáticas e, vamos combinar, mais incompreendidas das religiões de matriz africana aqui no Brasil, a pomba-gira. Se prepare, porque a história por trás do mito é muito mais profunda e surpreendente do que a maioria imagina. Para começar, vamos direto ao ponto mais polêmico. Essa imagem aí vem de uma descrição lá do início do século XX. E era assim que a pomba-gira era vista, sabe? Como um espírito transgressor, ligado às moças da rua, que era o termo da época para prostitutas. Uma figura que, sem dúvida nenhuma, chocava a sociedade daquele tempo. Mas, e aí? Será que a história para por aí? Será que pomba-gira é só isso? Ou será que por trás desse arquétipo todo provocador existe algo muito mais antigo, muito mais essencial? É exatamente essa questão que a gente vai desvendar hoje. Então, para a gente entender esse mistério, primeiro a gente precisa sacar o conflito. A imagem da pomba-gira não surgiu do nada, não. Ela foi, na verdade, uma resposta direta a uma sociedade que era extremamente rígida. Olha que interessante esse contraste. De um lado, a gente tem o ideal de mulher daquela época, submissa, obediente, totalmente confinada ao lar. E do outro, pomba-gira, simbolizando justamente tudo aquilo que era negado: a independência, o poder, o controle sobre o próprio desejo. Ela era, na real, o espelho de uma liberdade que era totalmente reprimida. Só que, e é aqui que a coisa fica fascinante, a verdadeira essência da pomba-gira não está nesse conflito social. Para entender de verdade, a gente precisa voltar lá no comecinho de tudo, na gênese do universo, como a cosmogonia que a Fundamenta descreve. A criação, segundo essa visão, acontece em etapas, né? Primeiro surge o plano abstrato das intenções, que é governado por Exu Mirim. Depois, Exu abre o vazio absoluto, o grande nada onde tudo pode vir a existir. E aí, Oxalá abre o espaço infinito dentro desse vazio. Pensa neles como os 3 pilares da existência. E é exatamente aqui que a pomba-gira surge. E não, ela não é uma figura secundária, ela é o 4º pilar. Se Exu rege o vazio e Oxalá o espaço, pomba-gira é quem rege o interior. Ela é o mistério divino que permite que cada coisa, cada ser, cada partícula tenha um mundo interior. Um dentro. Ok, mas como é que essa força cósmica tão fundamental acabou sendo associada à imagem da mulher rebelde e da rua? Pois é, tem uma lenda central que explica esse paradoxo. Imagina só. Antes da criação do mundo como a gente conhece, quando tudo existia só no interior de Deus, a pomba-gira era a personificação do recato. Ela era a guardiã dos interiores, então a natureza dela era fechada, discreta, rigorosa, o oposto do que se pensa hoje. A lenda diz que Exu Mirim, o senhor das intenções, se sentiu traído por ela em um momento chave da criação. E como vingança, ele planejou um ato que mudaria a natureza dela para sempre. No exato momento em que ela foi manifestada no mundo, ou seja, externalizada, Exu Mirim usou seu poder e literalmente inverteu a natureza dela por completo. Virou ela do avesso. O que era para ser interno e escondido foi forçado a se tornar externo e supervisível. E o resultado é esse paradoxo incrível que a gente vê aqui. A persona exterior dela, a pomba-gira que se conhece, falante, provocadora, é na verdade a imagem espelhada da sua essência interior, que continua reclusa e silenciosa. O arquétipo, então, é uma casca, é o avesso dela. Tá, mas e daí? O que essa lenda cósmica toda tem a ver com a gente no nível humano? O que essa dualidade significa na nossa vida, afinal? É que quando a pomba-gira manifestou o poder dela no universo, ela não criou só um tipo de interior. Na verdade, foram 3. Um interior que nos conecta de volta ao divino, outro que dá a cada um de nós o nosso próprio mundo privado, e um terceiro que é tipo um abismo para tudo aquilo que precisa ser isolado da criação. A pergunta que não quer calar é: como é que essa força cósmica toda atua no nosso dia a dia? E a resposta é muito profunda. Pomba-gira é a força que guarda o nosso espaço mais íntimo. Ela rege o domínio daquilo que a gente sente, mas não fala, daquilo que a gente lembra, mas não compartilha. Ela é, no fim das contas, a grande guardiã do nosso eu secreto. Então, depois de toda essa jornada, a gente consegue finalmente enxergar além daquela imagem superficial, né? Fica claro que ela esconde uma verdade teológica muito mais complexa e fundamental. E essa tabela aqui resume tudo de forma perfeita. Onde se via o espírito de uma moça da rua, a teologia revela uma orixá primordial, lá do começo de tudo.
Onde se via desejo e caos, na verdade existe o princípio do equilíbrio interior. A rebelde provocadora é, na essência, a guardiã. E muito importante, ela não é esposa de Exu ou subordinada, mas sim seu complemento divino governando o interior, assim como ele governa o vazio. A história da pombagira, no fundo, nos deixa com uma baita reflexão. O arquétipo dela, o lado provocador, nos força a olhar para aquilo que a sociedade reprime. Mas a verdade cósmica dela nos lembra que as aparências, elas raramente contam a história toda. Quantos outros mistérios não estão aí só esperando a gente olhar um pouquinho mais de perto, para além da superfície,